Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Não se esqueça de comentar, curtir aqui e se inscrever no canal. Você ajuda bastante a gente quando se inscreve aqui no canal e também dá o like no vídeo, para que outros vascaínos possam conhecer também e cada vez mais a gente aumentar aqui e continuar a nossa resenha, a nossa conversa, beleza? Hoje eu vou tratar de um tema um pouco delicado, que eu vejo que a torcida do Vasco ela vem crescendo essa opinião, vem crescendo essa informação também, né, e um pedido da torcida do Vasco, que é a volta do Felipe Coutinho para a seleção brasileira, né? Devido às grandes partidas que o Felipe Coutinho vem fazendo pelo Vasco da Gama, a gente percebe que os torcedores começam a ter aquele burburinho de e o Coutinho precisa voltar para a seleção, até mesmo porque há o pedido, né, do Neymar voltar à seleção brasileira, então por que não o Felipe Coutinho, já que ele está vivendo uma boa fase, pós volta da Copa do Mundo de Clubes, por que Coutinho não pode ser selecionado? Eu acho que aí a gente precisa ter um pouco mais de calma, que uma parte da torcida do Vasco muitas vezes se empolga, né, pelo momento que o Vasco vive, pelas situações e pela volta de um jogador que é cria da base do Vasco, é cria aqui da Colina. É um jogador que o Vasco tem a maior probabilidade de ter na seleção brasileira, né, é o Felipe Coutinho, e também a gente tem uma pré-convocação ali, né, do PH, apareceu na lista, mas o Felipe Coutinho é de fato um nome técnico e o maior nome do Vasco no momento, né? Então o Felipe Coutinho ele acaba sendo esse cara para ser selecionado para a seleção brasileira. Eu vejo que muitos falam, o Felipe Coutinho tem que voltar, o Felipe Coutinho precisa, ele merece. Eu acho que a gente tem que ter mais calma, porque o Felipe Coutinho ele vem de uma temporada mediana pelo Vasco da Gama, e essa temporada ele vem fazendo uma boa temporada. É a melhor temporada talvez dele desde o Bayern de Munique, 2019, 2020. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma e ter também uma noção de regularidade. Ele precisa ter uma regularidade nessa temporada que ele vem tendo. Ele é o melhor nome do Vasco da Gama, não há substituto para ele aqui no Vasco, né? A gente não tem jogador na mesma capacidade técnica que o Felipe Coutinho possui, mas a gente precisa ter calma. O Felipe Coutinho precisa ter uma regularidade e uma constância nas apresentações. Claro que o time do Vasco ele é inferior do que os concorrentes dele, por exemplo, que vão para a seleção brasileira. Mas ele precisa mostrar que ele é aquele Felipe Coutinho mágico. É o Felipe Coutinho que não será o mesmo jogador que jogou em Liverpool em 2015. Não será esse jogador, não será o Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Mas vai ser o jogador que vai definir partidas para o Vasco e vai continuar elevando o nível técnico dessa equipe. A gente precisa ter um pouco de calma com ele. O principal para ele nessa temporada é ele não se lesionar. Essa talvez seja a maior preocupação que a gente tenha com o Felipe Coutinho, porque além de a gente não ter um substituto, seria horrível para ele se lesionar nessa altura do campeonato. Ele não ajudaria o Vasco e, consequentemente, não ajudando o Vasco, ele não será um nome que o Carlo Ancelotti vai suplantar ali para ser um jogador para a seleção brasileira. Então, eu acho que a gente precisa de calma, a gente precisa que o Felipe Coutinho jogue tranquilamente, que ele jogue o futebol dele, jogue com alegria, esteja feliz jogando no Vasco, e aí sim, a partir disso, ele possa ser cogitado para a seleção brasileira. Eu acho que tecnicamente ele e o Neymar são os melhores jogadores dessa geração, então ainda é possível que eles possam entregar mais para a seleção brasileira, eles possam realmente buscar um título. A gente tem que lembrar que o Felipe Coutinho foi o melhor nome da Copa de 2018 pelo Brasil. Então, assim, ele foi o destaque da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, né? Apesar da gente não conseguir o título, mas ele foi o destaque. Então, o Felipe Coutinho ele precisa continuar com regularidade, ele precisa continuar não se lesionando, porque aquele 1 ano de Catar foi devastador para a forma física dele. É impressionante como 1 ano de Catar acabou com o jogador fisicamente. Ele já vinha sentindo também algumas lesões no Bayern, né? Então, assim, a gente precisa que o Felipe Coutinho tenha regularidade. Assim como foi a escalação da pré-lista do PH, né? O PH ele foi ali visto pela regularidade dele. Ele vem performando, né, muito bem, ele vem tendo uma regularidade muito forte. Então o Felipe Coutinho ele precisa da mesma coisa, ele precisa ter uma regularidade forte, vem performando, e assim, ano que vem, ele fazendo uma boa temporada, ainda mais se nessa ele conseguir um título pro Vasco, credencia ele ainda mais, né? Se ele conseguir ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo, vai credenciá-lo ainda mais para uma volta da seleção brasileira. Mas a gente precisa ter calma, né? O Felipe Coutinho ele precisa ter uma regularidade, ele precisa não se lesionar principalmente, para que principalmente ele possa ajudar o Vasco, e aí depois sim, ele possa servir a seleção brasileira. Tá bom? Diz aí o que você acha para mim, se você acha que o Felipe Coutinho já tem que ser chamado, se o Felipe Coutinho já tem que fazer parte da seleção brasileira, ou se a gente tem que ainda ter um pouco de calma com o Felipe Coutinho, que vem tendo bons números aí pós-Copa do Mundo de clubes.
mas que ainda precisa demonstrar mais, precisa ter mais regularidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, sempre Vasco.